Olá pessoal do NTV, estamos aqui mais uma vez e dessa vez eu trouxe, é claro, uns convidados mais que especiais e eu quero apresentar para vocês. Eu trouxe aqui a cantora Mária Oliveira. Dá um oi. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Que Deus venha abençoando cada vida que assistir este vídeo, que Jesus vá levando a paz, a alegria a todos vocês. E no finalzinho, é claro, vou convidar ela para fazer um louvor, né? Aguarde até o final. E aqui está a presidente da igreja, pastora Socorro, a minha pastora, inclusive, né? Da Igreja Pentecostal da Missão. Dá pelo menos um oi aí, pastora. Boa tarde, uma boa tarde de muitas bênçãos e de salvação que vai ao encontro da sua necessidade. Você que muitas vezes está frustrado, os teus sonhos estão parados, você desistiu de sonhar. Quero te dizer, não desista. Toda prova na sua vida é um aprendizado para você, para te dar maturidade, para você nunca cair nos mesmos erros. É para Deus te fazer mais forte. Você que perdeu a esperança, você que não acha que não tem mais nenhuma solução para a tua causa, tenha certeza, Deus irá ao encontro da tua necessidade, mas abra teu coração, afirma teus passos sobre a rocha. Tenha Cristo como a meta da tua vida. Tenha Cristo como teu alvo, que você será vitorioso. Só depende exclusivamente de você. Amém. Não culpe os outros, terceiro, por causa da tua situação. Olhe para o alvo que é Jesus. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Tenha Cristo como sua meta. Em nome de Jesus, eu abençoo tua vida no nome de Jesus nesta tarde. Que você possa ser mais do que vencedora, do que vencedor. E o teu lar venha a ser restituído na presença de Deus. Glória a Deus. Para quem disse que não queria nem falar, porque ela está com a voz, está rouca, né? E falou que não queria falar, eu falei, fica só sentadinha, né? Mas aí, graças a Deus, em breve também ela vai trazer uma palavra, né? Quando ela estiver com a voz boa. E agora quero apresentar para você o nosso pastor Marcelo, que é esposo da nossa digníssima pastora Socorro, e que também é o presidente da Igreja Pentecostal da Missão, que vai trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E o nosso endereço da Igreja Pentecostal da Missão fica na Rua Paraguai 285, Rua da Feira de Domingo, Jardim Taboão, em Diadema, bem pertinho do Extra. Qualquer novidade, eu vou deixar aí embaixo no vídeo, você pode estar acessando o endereço. Amém? Então vamos ao pastor Marcelo, é contigo, pastor. Graça e paz a todos que acompanham esse vídeo. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de falar do amor de Cristo. É sempre muito bom falar do amor de Cristo. É muito importante a gente saber que temos confiança naquele que foi enviado por Deus para nos resgatar, para nos fortalecer. E nesta tarde, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, se é tarde, à noite, de manhã, enfim. Mas neste momento que você está assistindo esse vídeo, é interessante você ter em mente uma coisa. Deus para tudo tem um propósito. A Bíblia fala que para tudo há um tempo determinado. E houve um tempo determinado para a gente iniciar esse trabalho, essa divulgação desses vídeos que tem o único intuito de evangelizar. Pode até parecer, ou você que está assistindo, não concordar, ou às vezes até conhecer um pouco mais do que eu, não tem problema. O importante aqui é que essa mensagem ela chegue à necessidade de cada uma das pessoas que estão ouvindo. Então eu convido a você nesse momento a reservar alguns minutos, do seu tempo agora. Assista esse vídeo até o final, eu tenho certeza, Deus tem uma palavra ao teu coração e eu gostaria de compartilhar esta palavra com vocês neste momento, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 7 e o versículo de número 11. Lucas, capítulo 7 e o versículo número 11, que fala acerca de uma viúva, a viúva de Naim, uma palavra muito conhecida, e o texto nos diz assim, no verso 11º, verso 11 do capítulo 7 do livro de Lucas, amém? No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão.
Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou, dizendo: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e então os que o carregavam pararam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar, e assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Que palavra maravilhosa, né? Uma palavra muito conhecida, muito pregada. Mas olha que interessante, alguns aspectos desse cenário que se deu essa cura, que deu esse milagre, que deu a esta mulher uma nova chance, né, de ter a sua alegria restaurada. Porque, para quem não conhece, não conhece um pouco de história bíblica, as viúvas naquela época, meus irmãos, elas não tinham, na verdade, as mulheres não tinham tanto direito à sociedade como os homens. E as viúvas ainda era pior, porque elas não podiam trabalhar, elas eram totalmente dependentes de seus maridos, e quando ficavam viúvas, dependentes de seus filhos. E esta mulher acabara de perder a última esperança do seu sustento. E ela vem saindo da cidade com aquele seu filho sendo levado para ser sepultado. E o que me chama a atenção é que Jesus vem saindo de Cafarnaum, vem saindo de uma cura miraculosa daquele centurião, a qual ele disse que nem Jerusalém tinha visto tanta fé, por consequência do homem dizer que não era lícito, que não era necessário que Jesus fosse até a casa dele, mas que dissesse apenas uma palavra e o servo seria curado. E Jesus então agora sai de Cafarnaum e vai para Nínive. E a Bíblia diz que ele, chegando à cidade de Nínive, aos portões da cidade de Nínive, vai de encontro então a este cortejo, a esta mulher que vai sepultando seu filho. E o que eu acho interessante é que Jesus está vindo em uma direção e ela está indo contrária à direção de Jesus. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar para você nesse momento. Há situações na nossa vida que a gente acha que tudo está perdido, tudo está destruído, e a gente acaba indo contrário à direção que Jesus está. Jesus está indo para Nínive, ela está saindo da cidade de Nínive. E uma coisa que também me chama muita atenção é que uma grande multidão acompanhava aquele cortejo. Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa. E também carrega aqui um quesinho de mistério, um quesinho de dúvidas, porque, é claro, se uma grande multidão acompanhava aquela mulher, nos dá a entender que ela era conhecida, o seu marido era conhecido, ou seu filho era conhecido, porque uma grande multidão acompanhava esse cortejo. E, de qualquer forma, nessa situação, ela estava sendo uma pessoa visada, estava sendo uma pessoa assistida, e, infelizmente, o momento que ela estava sendo visada e assistida era um momento de dor, da sua maior dor, uma dor de perda. Talvez você esteja assim, sendo visado, sendo observado, está enfrentando uma situação de perda, de sofrimento, enfim. Talvez existem pessoas assistindo aquilo que você está vivenciando. E eu quero imaginar que naquele momento aquelas pessoas não tinham palavras de consolo para aquela mulher, como talvez você também não tenha escutado palavras de consolo. Você não tem escutado palavras de conforto, mas o Senhor, neste momento, traz essa palavra ao teu coração, dizendo que Ele está indo ao teu encontro para mudar a tua história, para tirar você da qualidade de sofrimento para a qualidade de vitorioso. E a Bíblia nos diz, amados, que em outras traduções, disse a palavra do Senhor que Jesus, movido de íntima compaixão, Ele se compadeceu daquela mulher. Então, meus amados, Deus, Ele se compadece de nós. E uma frase muito linda que Ele diz: não chores, não chores. A Bíblia Sagrada diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Interessante que, como é que uma mulher que está vivendo aquele momento, aquela situação, pelo simples fato de uma pessoa que ela não conhecia, porque a Bíblia não diz que ela conhecia Jesus, chega um homem para ela e diz: não chores. Como que ela ia parar de chorar? Era o momento da maior dor da vida dela.
Era um momento de extrema dor. Ela estava enfrentando grande sofrimento. Só ela sabia. Eu quero conjecturar aqui, ou supor, imaginar que aquele choro dela estava trazendo lembrança da perda do seu marido, a perda do seu filho agora que ela estava indo sepultar, e a situação que ela ia ter que enfrentar, os dias que ela ia ter que enfrentar. Por quê? Porque ela não ia mais ter sustento. A única pessoa que poderia lhe dar sustento era o seu filho, e ele acabara de morrer. Então, meus amados, eu acredito numa coisa fundamental. A última palavra sempre vem de Deus. A última palavra sempre vem de Jesus. Você que pode, às vezes, nesse momento, estar assistindo esse vídeo, não ser nem evangélico, está aqui por curiosidade, é mais um vídeo, é mais um pregador, é mais uma igreja anunciando a palavra de Deus. Mas quem sabe, dentro desse cenário você se encaixa. Quem sabe, dentro dessa história, você também se encaixa. Preste atenção. E Jesus então diz para aquela mulher: não chores. Mas não foi só uma palavra, não foi uma frase apenas. Foi uma frase carregada de poder. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Quando Jesus disse não chores, é porque Jesus queria dar de volta, trazer de volta a alegria daquela mulher. E quando Jesus disse: olha, mulher, não chores, a Bíblia diz que ele para aquele cortejo. Na verdade, o cortejo já havia sido parado, porque ele interrompeu aquele cortejo, dizendo para aquela mulher não chorar. E ele vai e toca no esquife, que era uma espécie de caixão, né? Que era onde eram transportadas as pessoas mortas. E ele toca naquele esquife e diz ele ordena aquele jovem: jovem, a ti te ordeno. Olha a palavra de Deus como ela tem poder, meu irmão. A ti te ordeno, levanta-te. Na mesma hora o jovem se levantou. Ou seja, nem a morte tem poder para destruir a palavra de vitória de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. A palavra de vitória sobre a tua vida, nesta tarde ou nesta noite, ou nesta manhã, como eu já disse, dependente do momento que você está assistindo esse vídeo, é que ela tem poder para mudar a tua história. Ela tem poder para transformar aquilo que você não acredita mais. Você já perdeu as esperanças, como essa mulher não tinha mais esperança. Mas ali estava o dono da esperança, aquele que tem poder de transformar todas as coisas. E ele vai transformar a tua vida. Só que eu quero abrir agora um parênteses para falar de algo que talvez você lendo não parou para prestar atenção. Neste texto também a Bíblia diz que, além dos discípulos, acompanhavam Jesus uma grande multidão. Ora, saindo de Cafarnaum para ir para a cidade de Naim, segundo a história, cerca de 35, 40 quilômetros de caminhada, ou seja, um dia inteiro de caminhada. E estava junto com Jesus, discípulos e uma grande multidão, que é o que o texto fala. Preste atenção em um detalhe muito importante. Dois grupos de pessoas acompanhavam Jesus: os discípulos e uma grande multidão. E eu quero abrir aqui fazer uma alusão, trazer à tua memória um pensamento concernente a esses dois grupos de pessoas: discípulos e uma grande multidão. Discípulos eram aqueles que seguiam, eram aqueles que caminhavam, que estavam próximos de Jesus, perto de Jesus. E a grande multidão eram aqueles curiosos, eram aqueles interessados em ver sinais, em ver prodígios. A grande multidão eram aquelas pessoas que estavam atrás da bênção, ao contrário dos discípulos que estavam atrás do abençoador. E a pergunta neste momento que eu vou te fazer é essa: qual destes grupos você pertence? Dos discípulos ou da grande multidão? Você quer andar com ele, você quer fazer parte na história dele, você quer fazer parte de um evangelismo diferenciado, porque evangelismo não é nós sairmos somente às ruas com a Bíblia nas mãos ou folhetos distribuindo para as pessoas, dizendo frases de efeito. Não. O maior evangelismo somos nós mesmos, dentro de casa, no nosso trabalho, na escola, no nosso convívio social. Esse é o maior evangelismo, porque as pessoas vão ver em você uma pessoa diferente. Lembra quando Jesus fora preso e Pedro, com medo, com receio de também sofrer da mesma forma que Jesus estava sofrendo, negou Jesus. E uma das mulheres que estava ali próxima àquela multidão que estava ali se aquecendo ao fogo, olhou para Pedro e disse: olha, você é um deles. E ele disse que não, já tinha negado a primeira vez. E ela falou a segunda vez, e a terceira vez ele negou as 3 vezes, como Jesus tinha avisado que ele ia negar.
E o interessante é que na terceira vez ela fala, você sim é um deles porque o teu jeito de falar te condena. Ou seja, era discípulo. Então discípulo é diferente. Discípulo é aquele que, além de conviver, vivencia os milagres. Os discípulos viram Jesus fazer muitos milagres, como você vai ver Jesus fazer muitos milagres na sua vida. Não seja apenas uma grande multidão interessada em saber o que Jesus vai fazer, como que Ele vai fazer. Entenda bem uma coisa, os métodos que o Senhor usa para nos curar, para nos abençoar, para fazer mudar a nossa história, irmãos. Muitas vezes a gente não entende a forma como Ele usa isso e faz isso, mas uma coisa é certa, o final das coisas é sempre o melhor, como disse Salomão. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. O início da caminhada daquela mulher em direção àquele cemitério, porque os mortos tinham que ser sepultados fora da cidade. Então o início daquela caminhada, aquela mulher devia estar pensando, meu Deus, acabou a minha esperança, o que eu vou fazer da minha vida? Talvez você está pensando dessa mesma maneira. Aconteceu um problema muito sério na sua vida, talvez você se entristeceu com algum ministério, com algum irmão, talvez um mau testemunho causou em você uma ferida muito grande a ponto de te matar espiritualmente. Mas hoje o Senhor está dizendo, a ti te ordeno, levanta-te, levanta, porque grande é o milagre, grande é a vitória que Deus tem sobre a sua vida, grande é a obra que Deus vai fazer na sua vida. E seja discípulo, não seja apenas parte da grande multidão. A grande multidão não tem interesse em seguir o abençoador, tem interesse na bênção. E nós infelizmente vemos nesses últimos dias muitas pessoas indo atrás de bênção, indo atrás de conquistas, e isso não é errado, a Bíblia não condena isso, muito pelo contrário. Jesus deixou muito bem explicado isso, quando os discípulos perguntaram para ele, Pedro na verdade perguntou, mestre, nós largamos tudo, abandonamos tudo para te servir, o que nós vamos receber, o que nós vamos ganhar? E o Senhor Jesus disse, ninguém há que tenha deixado tudo por amor de mim, que não receba 100 vezes mais, ainda neste tempo, como no tempo futuro, no tempo vindouro. Então, meus amados, nós não precisamos nos preocupar com bênçãos, porque elas com certeza virão. Não precisamos nos preocupar com conquistas, porque aquele que nos faz conquistar, porque está escrito, eu sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Então Deus não quer te ver cabisbaixo, Deus não quer te ver chorando, Deus não quer te ver entregue ao teu sofrimento, muito pelo contrário, Ele quer te ver, meu amado, conquistando, Ele quer te ver sendo vitorioso. Mas como conquistar, como conseguir esta vitória? Preste atenção, falei ainda há pouco sobre esses dois grupos de pessoas, saindo da cidade de Cafarnaum para a cidade de Naim, cerca de 35, 40 quilômetros, um dia de caminhada. Você pode imaginar comigo quantas pessoas não desistiram de dar continuidade a essa caminhada? Você pode imaginar quantos, porque eles não foram em lombos de jumento, de cavalo, não tinha carros naquela época, eles foram andando. E a caminhada, muitas vezes, ela é cansativa mesmo. A caminhada, muitas vezes, ela exige um esforço sobrenatural da nossa parte. E Ele diz que nós devíamos nos esforçar, porque Ele estaria conosco. Esforça-te, ser corajoso, foi o que Deus disse para Josué, lembra-se disso? Então, seja corajoso, seja forte, se esforce. Não tenha medo de acreditar que a tua vida pode melhorar. Não tenha medo de acreditar que Jesus pode mudar a tua história. Não tenha medo de acreditar que, ainda que todos pensem ao contrário, porque era o que estava acontecendo, imagine o cenário. Jesus para aquele enterro, para aquele cortejo, melhor dizendo. Um silêncio deve ter acometido aquele lugar. E as pessoas indagando entre si, o que vai acontecer? Talvez você esteja com esse pensamento, o que vai acontecer? Talvez está um grande silêncio espiritual na tua vida, você não está ouvindo a voz de Deus, você não está percebendo o Espírito Santo falando ao teu coração, mas acredite, mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando na tua vida. Mesmo no silêncio Ele está trabalhando. E o que eu quero deixar aqui registrado nesse vídeo, deixar guardado no teu coração, é essa certeza: o Senhor não quer o teu sofrimento. Maravilha. O Senhor não quer o teu sofrimento. Tire isso da sua cabeça, tire isso do seu pensamento, pare de se olhar no espelho e dizer que você é um derrotado. Isso é mentira, você não é um derrotado.
porque a sua derrota, entre aspas, que você acha que tem essa derrota, ela foi derrubada lá na cruz. Viu? O Senhor se entregou por mim e por você, para que você hoje tivesse vida e vida em abundância. O que você entende por essa vida em abundância? Essa vida em abundância, irmãos, é ter a certeza de que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu enfrente o momento da maior dor, da maior perda na minha vida, o Senhor, Ele tem o poder de restaurar aquilo que se perdeu. Ele tem o poder de transformar aquilo que já perdeu o sentido, que já perdeu a vida. Quem sabe o teu relacionamento morreu, quem sabe o teu sonho de se formar morreu, o teu sonho de conquistar o teu ministério morreu. Não, neste momento, assistindo este vídeo, o Senhor está falando ao teu coração: a ti te digo, levanta-te. É essa frase que eu quero deixar com efeito para a tua meditação neste momento, através desse vídeo. Levanta-te, não fique prostrado, não fique entregue. Pode perceber que todas as curas que Jesus fez, Jesus tirou aquelas pessoas que estavam prostradas. Lembra do cego Bartimeu, à beira do caminho, estava prostrado. Jesus levantou ele daquela situação. Lembra daquele paralítico junto ao tanque de Betesda? Jesus tirou ele daquela situação, ele estava prostrado ali, e Jesus levantou ele daquela situação, como Ele vai te levantar dessa situação. Que o Senhor possa, através desta palavra, desta breve mensagem, colocar no seu coração uma certeza: eu tenho quem lute por mim, eu tenho quem se preocupe comigo. Eu não faço parte da multidão não, eu faço parte dos discípulos. Eu quero seguir, eu quero andar com Ele, eu quero fazer parte da história dele, eu quero que Ele escreva uma nova história na minha vida. Ainda que as pessoas não acreditam que Ele possa fazer isso, Ele vai fazer. E o texto vai nos dizer então que aquele jovem se levantou daquele esquife, e aquela multidão olhou aquilo e se maravilhou. É claro que entre aquele número de pessoas, e sempre tem alguém do contra, né? Algumas pessoas indagaram: quem é esse homem? Quem ele pensa que é para fazer isso? Meus amados, a gente vai ouvir muitas pessoas torcendo contra a nossa vitória. A gente vai lidar com muitos obstáculos que que vão provar se a gente realmente merece, é merecedor daquela vitória que a gente está buscando. Mas eu digo para você uma coisa: Deus em você já é a maioria, viu? Jesus em você é a maioria. Não tema o que os outros possam dizer a seu respeito, não tema o que os outros pensem a seu respeito. O importante é que Jesus pensa ao seu respeito. E Ele, olhando para você, Ele te diz: levanta-te. Levanta-te. Não é momento de você ficar prostrado, é momento de você tomar posse desta palavra, do que Deus está falando, que Jesus está falando ao teu coração. É para você se levantar, porque a situação vai mudar, o quadro vai virar. Esta mulher, que a Bíblia não fala o nome, é interessante, Natan, que a Bíblia não fala o nome dessa mulher, e dá-nos a entender que era uma pessoa comum, sem expressividade, mas quando Jesus entrou na vida dela, ela deixou de ser uma pessoa comum, a ponto de ser inserida no livro sagrado. Talvez você não esteja entendendo. É isso que Deus vai fazer com você, meu irmão. Talvez você está esquecido, né? Mas o Senhor não esqueceu de você, viu? Jesus não se esqueceu de você, e Ele quer mudar a tua história. E também, para finalizar essa passagem, muitos se maravilharam e disseram: um grande profeta se levantou em nosso meio. Esse grande profeta é Jesus, o profeta dos profetas. Eu não poderia deixar de encerrar, antes de encerrar, não poderia deixar de falar isso. Talvez você procura tantos profetas, você vai em busca de tantos profetas e esquece de falar com o profeta dos profetas. O profeta dos profetas, Jesus Cristo. Ele está te dando uma profecia aqui neste momento, através desse vídeo. Levanta-te. Levanta-te, porque muito comprido ainda te será o caminho. Você não vai ficar prostrado nessa situação. Deus tem uma novidade para a sua vida, e a gente está aqui para ser mais um canal de bênção também para a sua vida. A partir do momento que Deus for nos abençoando e nos concedendo condições de falar mais do amor de Jesus para a tua vida, nós estaremos aqui para fazer isso. Mas o mais importante, procure servir a Jesus. Os dias são maus. A palavra diz que Ele já está às portas, né?
Muitas coisas que estão acontecendo já são cumprimento das profecias e não é tempo da gente ficar preocupado com outras coisas a não ser com a nossa vida espiritual, com a nossa salvação. Jesus quer te salvar, Jesus quer te abençoar. Deus te abençoe e que esta palavra venha ao encontro da sua necessidade, traga a você paz e descanso para a tua alma, em nome de Jesus. Amém? E Deus abençoe. Jesus. Vocês ouviram aí pastor Marcelo de Campos ministrando uma palavra abençoada, né? E esse é o programa Voz da Liberdade, um programa da Igreja Pentecostal da Missão. E eu gostaria de pedir para que a nossa pastora encerre com a oração, né? E logo em seguida, Mária Oliveira vai fazer um louvor comigo para a gente fechar com chave de ouro, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agora que o Espírito de Deus continue a trabalhar e alcance cada lar, cada família, pelo poder do seu Espírito, pelo poder da oração e da palavra. Amém. Altíssimo e poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial, vá ao encontro nesta hora de cada família, de cada lar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque eu sei que o teu Espírito está neste lugar. Eu sei que a tua mão potente, Senhor, está estendida, Senhor, sobre este povo que te clama, meu Pai. Eu apresento por este trabalho. Eu apresento cada um que está ouvindo, Senhor. Que alcança, Senhor, cada necessidade agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que nós te agradecemos. Para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. E agora nós vamos fazer um louvor para vocês, né? Porque o nosso ministério é o Ministério do Louvor. Eu preciso da tua proteção. Viver sem ti eu não posso caminhar. Os meus passos lentos te clamam.